Boa noite, igreja. É uma alegria enorme estar aqui hoje, tendo a oportunidade e o dever de trazer a mensagem da parte de Deus, comunicar a tua palavra. E a gente, como o pastor André falou, né? Eu e minha esposa, nós somos missionários no Camboja. E a nossa história com a ICEB, ela começou em 2021. E aí, o primeiro culto que a gente veio aqui era a pandemia. E a primeira coisa que a gente pensou quando chegou na ICEB foi: essa igreja está morrendo. Porque não tinha quase ninguém, né? A pandemia, só algumas pessoas. E aí não podia sentar em várias fileiras. E aí um pastor muito simpático se aproximou e falou: eu tenho aqui uma fichinha da cantina para você comer de graça. E esse pastor é o pastor Juscelino. O pastor que nos abraçou desde o primeiro encontro que a gente teve. E aí, quando a gente estava aqui, né, na primeira pregação, no primeiro culto que a gente estava aqui, o pastor Eduardo pregou em João 21, ele estava expondo João 21. E ele começou a falar sobre Jesus no encontro com Pedro, né? Sobre apacentar as ovelhas do rebanho do Senhor. E na época foi muito engraçado, porque a gente estava com a turma do CLM, da Missão Além, e toda a nossa fileira começou a chorar na leitura da palavra. E a gente, sem entender o que estava acontecendo, obviamente a palavra é poderosa, né? Mas esse dia marcou a nossa história, a nossa vida. E a gente falou: não, é aqui que a gente vai ficar, né? Depois a gente foi para o Camboja. O pastor Juscelino continuou sendo um intercessor fiel, parceiraço. E quando a gente voltou, ele virou o nosso maior mobilizador. A pessoa mais chata, né, Silvia? Você pode atestar disso. Ele não deixava ninguém em paz. Conheço esses missionários do Camboja. Vai ter uma reunião dos pastores. Vamos lá falar do Camboja. Pastor Juscelino, você avisou esse povo que a gente está indo? E aprove ao Senhor que agora Ele está morando com o nosso Deus, né? E para nós fica a responsabilidade e o dever de continuar a pregar o Evangelho, né? Então, desde 2021, a gente foi a primeira vez para o Camboja. Passou quase um ano e meio lá. É um país budista, do outro lado do mundo, que não conhece Jesus. E agora a gente está se preparando para voltar, né? Então, essa roupa é cambojana para ocasiões especiais. Isso aqui é o terno deles. Então, eu vim de terno cambojano. E a gente está preparando para voltar para poder continuar os próximos 4 anos de trabalho lá que a gente se propôs a estar, né? A gente trouxe alguns materiais, no final vocês podem pegar, vocês podem conversar conosco também sobre o nosso projeto. Mas hoje a gente vai abrir a nossa palavra, abrir a palavra de Deus no Salmo 113. E aí eu convido a todo mundo a abrir e que em pé a gente pudesse ler esse salmo. Assim diz a palavra de Deus. Aleluia. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar novamente? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque toda vez que a Tua palavra é lida, o Senhor é ouvido, a Sua voz é ouvida no meio do Teu povo. Senhor, nós oramos para que o Senhor trabalhe no nosso coração hoje, para que a gente possa escutar o que o Senhor tem para nós, que a gente possa ser levado a obedecer a Tua palavra e amar a Tua palavra, e amar o Senhor de todo o coração. Nos ensina a exultar na Tua presença, a Te glorificar e declarar aleluia ao Deus excelso. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode sentar. Muitos de nós, como eu, como minha esposa, que crescemos na igreja, nós sabemos a história de Moisés, né? Ela é uma história que é contada nas nossas salinhas, né? Quando a gente vai para as salinhas, o professor da EBD geralmente nos ensina essa história. E, de fato, a história de Moisés é um tanto quanto emocionante para qualquer criança. A gente tem filmes hoje, tem desenhos falando da história de Moisés e do Egito. Mas ela tem tudo, é uma história que nos atrai enquanto crianças, né? Nós temos a história do herói, né, que é Moisés. E aí quando a gente é criança, né, a gente começa a imaginar isso. Moisés como o herói. Temos o vilão, que é Faraó. Aí tem a mocinha, que não chega a ser mocinha, mas é um povo injustiçado, aquele povo pobre que estava lá opresso no Egito, e a gente torce por esse povo, que seria o próprio povo hebreu. E como qualquer história da Marvel ou DC, a gente tem poderes também, né? A gente vê as 10 pragas acontecendo. Então é uma história de encher os olhos. Só que muitas vezes quando a gente é criança e a gente não tem tanta capacidade de abstrair, acaba passando e a gente acaba perdendo de vista quando é criança quem é o verdadeiro herói dessa história. E Deus, Ele é o verdadeiro e único herói dessa história. E por que eu estou contando isso? O Salmo 113, ele é o primeiro salmo de um grupo de salmos chamado Halel Egípcio. E ele começa vai desde o 113 até o 118. E eles recebem esse nome porque esses salmos, eles eram cantados durante a ocasião da Páscoa. E aí os teólogos falam que a tradição era cantar os 2 primeiros antes da refeição da Páscoa e os 4 últimos depois da refeição da Páscoa. E aí eles eram cantados como um lembrete, como um lembrete e um chamado ao louvor a Deus por tudo que Ele tinha feito lá no Egito. Era um poderoso lembrete chamado a louvar e celebrar o grandioso nome de Deus e seus atos
maravilhosos, ao libertar o seu povo da escravidão do Egito e os conduzir em segurança para a terra prometida. Em Mateus 26, 30 e Marcos 14, 26, nos é informado que Jesus e os seus discípulos, na ocasião da última ceia, né, da celebração da Páscoa, eles cantaram hinos. Eles cantaram hinos durante a última ceia. E provavelmente, o que Jesus e os discípulos cantaram foram os salmos do Halel egípcio. Bom, a estrutura desse salmo, por mais que alguns teólogos eles dividam em 3 pontos e eles deem ênfase à soberania de Deus, à majestade de Deus e o nome de Deus, e eles costumam expor esse texto frisando cada um desses atributos de Deus. Eu e vários outros teólogos, é claro que eu não estou sozinho nessa, eu prefiro interpretar esse salmo a partir da seguinte divisão. A primeira é que vai desde o versículo 1 até o versículo 6, seria o louvor a Deus e o louvor aos seus atributos e ao seu ser transcendente. Então está louvando, a primeira parte é o louvor aos atributos transcendentes de Deus e o ser transcendente de Deus. E a segunda parte, que começa também no versículo 6, mas principalmente a partir do versículo 7 até o 9, é o louvor a Deus pelos seus atributos e o seu ser imanente. Ou seja, esse salmo nos relembra que, mesmo Deus sendo tão excelso, soberano, grande demais, Ele se importa e age na vida e na história da sua criação. E mais especificamente, Deus age e se importa com o seu povo. O primeiro versículo, o verso 1, é justamente uma convocação para os servos do Senhor. Ou seja, seu povo é convocado a louvar o nome de Deus. É o que fala aqui no primeiro verso. Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E aí ele segue pelos próximos versículos falando sobre louvar o nome do Senhor. É uma convocação a um povo que até então era escravo de Faraó. Diante de uma liderança hostil, escravizadora, opressora. E agora, feitos servos de Deus, servos desse Deus, o convite é louvar a esse novo Senhor. Mas quem é esse Deus? Qual o nome desse Deus? E eu convido a vocês a visitar Êxodo 3, Êxodo capítulo 3. Para a gente descobrir qual é o nome de Deus. Ou pelo menos o nome que ele revelou. Êxodo 3, do 13 ao 15, fala sobre o encontro de Deus com Moisés e o chamado de Deus a Moisés para liderar o povo para sair do Egito. E aí quando Deus fala e convoca Moisés a fazer isso, Moisés pergunta para Deus, né, que se apresenta na sarça. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser,
o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Nessa passagem que muitos de nós conhecemos muito bem, que também aparece nas nossas lições de EBD quando a gente é criança, Moisés estava diante de Deus, sendo chamado por Deus para liberar e liderar a libertação do seu povo. 400 anos no Egito, esse era o tempo que o povo estava lá. E talvez a expressão, o Deus de seus pais, não tivesse o mesmo impacto e relevância de outrora. Talvez o Deus de seus pais, depois de 400 anos de hiato, talvez não significasse muita coisa para um povo que estava escravizado. Consequentemente, a confiança e fé nas alianças feitas por Deus para com o seu povo também estavam empoeiradas com o tempo. O povo da aliança tinha esquecido ou não estava lembrando quem era esse Deus. E, consequentemente, as alianças maravilhosas que Deus fez com esse povo também estavam esquecidas. Qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer a eles? Moisés pergunta. O Senhor então revela o seu nome. Eu sou o que sou. Ou, em outras versões, eu serei o que serei. E isso revela muito mais sobre o nome de Deus do que a gente pensa. Porque o nome de Deus seria conhecido a partir de uma realidade histórica, ou seja, aconteceria no tempo, e também relacional. A história de relacionamento de Deus com o seu povo iria revelar quem Deus era. É o que os teólogos chamam de revelação progressiva. Deus foi se dando a conhecer à medida que o tempo foi passando e à medida que ele ia se relacionando com o seu povo. A sua identidade, quem Deus era, estava sendo revelada por Ele mesmo na história, através do seu relacionamento amoroso com o seu povo. O chamado ao louvor ao nome de Deus é um chamado a louvar o próprio Deus, por quem Ele é, por quem Ele se revelou e por tudo o que Ele fez na vida do seu povo. Por isso que o povo aqui foi convocado pelo salmista a louvar, porque antes disso, a história deles tinha um início no próprio ato de Deus de estar salvando e libertando o seu povo. Então Deus provou que amava o seu povo e libertou o seu povo. Nos versos 2 e 3, ele continua, do Salmo 113, ele continua, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso.
louvado seja o nome do Senhor. Então ele continua convocando as pessoas a louvar o nome do Senhor. A partir do verso 2, a ideia é que o culto a Deus, o louvar a Deus, não deveria ser resumido e restringido somente à ocasião da Páscoa. Mas o que ele fala aqui, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. E também ele fala sobre esse tempo que a gente vive todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, do nascimento do sol até o pôr do sol. Isso significa que todas as gerações, não somente a geração que viveu a primeira Páscoa, não somente a geração aqui imediata do salmista, mas todas as gerações são convocadas a louvar o nome do Senhor, a engrandecer o nome do Senhor, a louvar o próprio Deus. E louvar a Deus a cada milésimo de segundo do seu dia. Talvez seja o que os reformadores falavam, viver corandel, viver diante de Deus. Viver diante de Deus é viver em glória ao Senhor a todo momento. Esse é o objetivo, esse é o nosso objetivo como igreja, como cristão, viver diante de Deus, louvando o seu nome, hoje até que Ele volte e eternamente. Aplicado ao nosso tempo, podemos inferir que o Senhor Deus e o louvor a esse Deus não deve se resumir ao culto de domingo. O nosso louvor deve ser a todo momento, todos os dias, dos nossos lábios, do nosso coração, precisa sair louvores ao Senhor. E esse louvor, ele deve ser passado de geração a geração. Isso traz a responsabilidade para nós como igreja e para quem é pai. Você tem essa responsabilidade de louvar a Deus e trazer também os seus filhos e a sua próxima geração a louvar o nome do Senhor. E você tem essa obrigação de compartilhar, continuar louvando o Senhor, até que outros louvem o Senhor também. E Deus seja louvado, e louvado, e louvado, e louvado para sempre. Continuando no versículo 4, ele fala: excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. O salmista também dá conta aqui, não somente ao aspecto temporal do louvor a Deus, mas também da extensão geográfica do louvor a Deus. E é óbvio que eu estou entrando numa área que o missionário já fica feliz, né? Vai falar sobre extensão geográfica, louvor a Deus. Sim, essa é a afirmação aqui. Deus é o Senhor de toda a terra. Ele está acima de todas as nações. Todas as nações pertencem a Ele. E por isso, todas as nações devem louvar a esse Deus. Meus irmãos, em um tempo em que o politeísmo era o mais comum, que era quase a regra nos povos ao redor de Israel, essa afirmação aqui era radicalmente diferente e aparentemente atrevida. Cada nação, nesse tempo, tinha um Deus para cada território.
Então, cada nação tinha um Deus, servia a um Deus. Mas a Bíblia fala algo totalmente diferente e vem trazer uma verdade totalmente contracultural naquele tempo e também no nosso tempo. A afirmação que Deus é único, Ele é o único Deus, o nosso Deus é o único Deus, é contracultural. Dependendo de quem assistir isso aqui, o processo vem. Se Deus, Ele é dono de todas as nações, Ele está acima de todas as nações, e todas as nações pertencem a Ele, fica fácil a gente concluir que todas as nações, todos os povos, todas as etnias, todo mundo deve louvar a Deus também. Todo mundo tem que se dobrar diante desse Deus. Todo mundo tem que dizer aleluia a esse Deus. Essa ideia de Deus ser o Deus de toda a terra, de estar acima das nações, não é uma ideia nova. Já em Gênesis 1, a gente tem o resumo disso aqui. Porque se Deus criou tudo, e Ele é o Criador de todas as coisas, pressupõe-se, e a gente conclui logicamente, que não há outro Deus. Não há concorrentes para esse Deus. E se não há concorrentes e Deus criou todas as coisas, todos os povos pertencem a Ele. Todo mundo pertence a Ele. E foi criado para o louvor da glória dEle. Essa é a razão por que missões ainda existem. Não é porque o cambojano está perdido. A razão por que missões existem é porque Deus não está sendo adorado ainda. Porque o povo cambojano não louva o nome do Senhor ainda. Porque do outro lado do mundo existem bilhões de pessoas e a maioria da população se concentra naquela área que não sabe nem a quem adorar. Porque eles não conhecem ainda esse Deus excelso, Criador, majestoso, soberano. Em Gênesis 12 também existe essa ideia de extensão geográfica. Deus falou com Abraão, Ele chamou Abraão, e aí quando Ele faz as promessas a Abraão, de bênçãos a Abraão, Ele fala que por causa da aliança que Ele fez com Abraão, não somente a família de Abraão seria abençoada, mas todas as famílias da terra receberiam essa bênção. Meus irmãos, e eu fico me perguntando assim, qual seria essa bênção? O que seria a bênção para todas as famílias da terra? Eu não consigo pensar em outra bênção do que um relacionamento e a oportunidade de louvar o nome do Senhor. Esse é o maior presente, esse é o maior milagre, essa é a maior dádiva. Povos reconciliados com Deus e louvando a Deus e obedecendo a Deus e amando a Deus. Essa é a bênção maior. Então se engana quem pensa que missionário precisa forçar a exegese de um texto para falar de missões. Ou usar somente o Novo Testamento, né, porque a igreja estava em missão para falar sobre missões. É só ler a Bíblia. A Escritura toda fala da intenção e do plano de Deus de salvar o seu povo eleito ao redor de todo o mundo. Todas as nações, todas mesmo, todas as etnias.
Se Deus, é esse Deus aqui, é o Deus descrito, esse Deus transcendente, de inúmeros atributos, a pergunta que o salmista faz, a partir do verso 5 é: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? É óbvio que essa pergunta é uma pergunta retórica. É óbvio que o salmista, ele faz essa pergunta sabendo que não existe nenhum Deus igual ao nosso Deus. Ninguém se compara a Ele. Ninguém tem glória como o nosso Deus. Na verdade, não há outro Deus. Não há outro Deus. O nosso Deus é único. Ouve, Israel, o nosso Deus é um. E além de ser único, o salmista também nos dá uma pista de que esse Deus, ele não é parte da criação. Existe um movimento bem místico no Brasil, que tem ganhado muitas redes sociais, né? As pessoas postam: obrigado, universo, obrigado, mãe natureza. Mas Deus não é o universo. Ele criou o universo. Ele é muito maior do que o universo. Ele está fora do universo. Ele está fora da realidade criada. Ele não é a mãe natureza. Ele não é mulher. Não é uma energia que une todas as coisas. Ele não é uma força. Não é nenhum ser criado. Não tem como comparar o nosso Deus com nada. O Deus bíblico está fora da sua criação e não é parte das coisas criadas. O Deus bíblico é uma pessoa que está sentada no alto e sublime trono, acima da terra e acima até dos céus. É o que o versículo fala, o versículo 6. Ele é o Deus que se inclina. Ele é tão grande que ele se inclina para ver os mais altos céus. Tamanha é a sua grandeza. Deus é grande demais. O nosso Deus é grande demais. E por isso nós devemos louvar a Ele. Mas algo curioso, ainda no verso 6, marca essa transição da primeira parte do Salmo 113 para a segunda parte, para falar sobre a imanência de Deus, que é o verbo inclinar. O verbo inclinar aqui, no original, no hebraico, ele não é uma mudança postural de um Deus soberano que está olhando assim, meio indiferente com o mundo. Não é só um ato de olhar para baixo. Mas o verbo inclinar aqui traz a ideia de os seguintes significados, e não sou eu que estou dando esse significado: ser ou tornar-se humilde, ser humilhado, ser rebaixado, colocar em um lugar inferior, demonstrar humildade. A inclinação de Deus para nos ver e ver até os altos céus é um ato de humilhação. Ele se humilha para ver o que se passa na terra e nos céus.
Meus irmãos, isso significa que esse Deus tão transcendente também invade a história que Ele mesmo criou. Ele ergue do pó o desvalido, verso 7, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Os versos do 7 ao 9 são ricos em fornecer a imagem desse Deus transcendente que também é muito imanente. Foi o que ele fez quando lá no Egito, e é por isso que esse salmo foi escrito, quando ele interveio na história e humilhou os poderes do Deus Faraó para libertar o seu povo da escravidão, da humilhação, da opressão. Que Deus transcendente é esse que olha para a gente humilhada? Que Deus transcendente e majestoso que olha para o pobre? Ele é o único Deus que, sendo tudo isso, se humilha a ponto de se importar com o fraco, com o pobre, com o necessitado, com a viúva, com a estéril, com o doente, com o aflito. Ele é o único Deus que, sendo tudo isso, e sendo extremamente santo, infinitamente santo, ele se importa com o pecador. É preciso muita humilhação para se importar com um pecador. É preciso muita humilhação de um Deus infinitamente santo para olhar com bons olhos para um pecador. O povo já estava no Egito há cerca de 400 anos, quando Deus interveio em favor deles, enviando Moisés como o libertador e resgatador do seu povo. O Deus de amor infinito não estava alheio ao mundo. Isso é deísmo. A imagem do Deus sendo aquele que programa o relógio e sai, e deixa o negócio rolando. Esse não é o nosso Deus, esse não é o Deus bíblico. Ele nunca esqueceu do seu povo. Ele nunca esquece do seu povo. A gente trabalha em uma região, né, e com pessoas budistas. O budismo, para quem não sabe, é um sistema religioso e filosófico que ele é um sistema fechado. Não há como mudar nada nesse sistema fechado. O budista, o mais ortodoxo, ele acredita que ele nasceu por causa do karma dele da vida anterior. Ele precisa aceitar esse karma e se conformar a esse karma para ele poder vir na próxima vida um pouco melhor. Esse é o objetivo do cambojano. Não demora muito tempo para perceber que esse povo não tem esperança nenhuma. Não demora muito tempo para você perceber que o budismo é uma religião extremamente fatalista, porque não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. Não há margem para a esperança. E toda vez que a gente se encontra e se depara com sistemas de crenças que não se ancora em uma pessoa, em um Deus pessoal, e spoiler,
só existe o cristianismo que tem esse Deus pessoal, não há como ter esperança. Não há como olhar para o futuro e sorrir. Porque ninguém vai invadir a história e trazer redenção para a sua vida. Não há. Mas no cristianismo não. Viver com Deus é ter a certeza que Deus, a todo e qualquer momento, e quando Ele desejar, Ele pode invadir a história e fazer o que Ele quiser. A nossa fé está num Deus que invade a história. A nossa fé está num Deus que, quando tudo está perdido, a gente pode ter a confiança que Deus pode intervir. Ele é esse Deus. Quantos testemunhos você já escutou de coisas perdidas que não tinha nenhuma esperança? A própria medicina às vezes fica sem o que falar. Porque Deus invade a história. Deus invade a nossa história. A história bíblica nos mostra que Deus não somente se inclinou em favor do seu povo, mas Ele verdadeiramente e radicalmente se humilhou por amor ao seu povo. Há um pouco mais de 2000 anos, o último e definitivo resgatador foi enviado. O Moisés 2.0. Jesus, o Deus encarnado. O Criador humilhado à forma humana. O Deus que virou servo. O Jesus que veio salvar e resgatar o seu povo da mais duradoura e terrível escravidão, a escravidão do pecado. Eu não conheço nenhuma história mitológica de outras crenças de um Deus que se humilhou tanto. E se Ele se humilhou tanto, é porque Ele nos ama muito. É com amor infinito que Ele nos amou. Na primeira Páscoa, instituída em Êxodo capítulo 12, do 1 ao 14, Deus manda sacrificar, separar e imolar um cordeiro, sem defeitos, para que o sangue desse cordeiro pudesse ser passado nos umbrais das portas. Para que Deus pudesse poupar o seu povo da morte dos seus primogênitos. Ou seja, para poupar o seu povo da sua ira. É óbvio que isso tudo é uma tipificação da verdadeira morte do cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, que recebeu a ira divina do próprio Pai e nos trouxe a remissão definitiva da escravidão do pecado. Tetelestai. Está tudo consumado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o grito de João Batista quando viu Jesus antes de seu batismo. O Cordeiro finalmente chegou. O Cordeiro prometido finalmente está entre nós. Parafraseando Filipenses 2, do 6 ao 8, um texto muito conhecido, que resume bem o Salmo 113. Jesus, embora sendo Deus, ou seja, sendo transcendente,
não considerou que ser igual a Deus era algo a qual ele devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, o Deus transcendente se fez carne e se tornou imanente. E sendo encontrado em forma humana, humilhado, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte, e morte de cruz. Meus irmãos, que nós, assim como o salmista, possamos render louvores a Deus por tudo que Ele revelou ser e também por tudo que Ele fez na história e na nossa vida. Que você saia daqui sabendo a grandiosidade do sacrifício de Cristo, dessa obra maravilhosa que foi a cruz, e que você louve, que você possa entoar aleluias a esse Deus, que a sua vida possa louvar ao Senhor a todo momento. Afinal, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. É o que nos fala Apocalipse. O Cordeiro, ele é digno. O Deus que se encarnou é muito digno da nossa adoração. Que a nossa vida louve o nome do Senhor e anuncie esse nome maravilhoso. Aleluia. Amém. Alguém aqui já teve o privilégio de ver de perto o processo de conversão de alguém? Acompanhou? Já viram? Alguém que você pregou o evangelho e alguém que você olhava antes assim, que era quase impossível na sua percepção, aí quando você viu essa pessoa foi alcançada. Alguém que não adorava antes o seu Deus e passou a adorar esse Deus. É tão bonito, né? Ver esse processo. Danilo e a Thaís estão doidos para fazer isso no Camboja. Eles querem ir para lá, para que aquele povo passe a adorar o nosso Deus. É isso que eles estão fazendo. E eles precisam chegar lá. Eles ainda não têm o valor completo, estão próximos. Conversando com ele essa semana, tem um percentual que a missão que ele é filiado, ela exige, né, para que eles sejam enviados. Estão próximos disso aí. Então vamos pensar nisso. Eles querem ir. Eles têm a disposição de ir. Precisam dos recursos. E nós podemos fazer isso. Eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração e nós nos comprometamos para que eles possam chegar lá no Camboja e gritar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles precisam ir lá gritar isso. Que o Senhor te abençoe. Muito bom lhe ouvir, viu? Anima a gente a continuar na missão, não no Camboja, mas aqui no Brasil também, que tem muita coisa para fazer aqui. Que o Senhor te abençoe. Vocês viram que nós invertemos, né, o sermão da manhã e o da noite. Mas não tem problema, você pode ouvir, os dois estão gravados lá. E aí no domingo que vem a gente volta para a sequência normal e está tudo bem. Não teve prejuízo algum a ninguém. Tá? Deus te abençoe. Pode se colocar em pé, por gentileza. Quero orar com vocês e rogar a bênção do nosso Deus sobre essa semana. Senhor, no Salmo 37, verso 5, o Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós queremos viver essa verdade nessa semana
Temos aí algumas demandas que nós desconhecemos, mas nós confiamos no Senhor. Peço que o Senhor nos faça depender mais de Ti essa semana. Esperar mais no Senhor nessa semana. Ter um relacionamento mais íntimo com o grande Eu Sou. Que o Senhor nos ajude a ter o amor de Cristo aperfeiçoado em nós. E que possamos exalar o bom perfume de Cristo por onde o Senhor nos levar. Eu oro com os meus irmãos aqui, peço junto com eles ao Senhor uma oportunidade de anunciar o nome de Jesus Cristo essa semana a alguém. Usa as nossas vidas para a glória do Teu próprio nome. E aquelas pessoas que ainda não Te adoram, possam ouvir a pregação da palavra e possam também curvar os seus corações e possam descobrir essa nova vida que nós já temos o privilégio de viver. É assim que eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém.